amados e amadas, que bom novamente podermos nos reencontrar para esse nosso espaço e tempo de reflexão. Queremos refletir sobre o tema Ninguém está vendo. Estamos na Semana Santa, onde de forma intensa podemos relembrar e acompanhar a caminhada de Jesus rumo à sua crucificação. Quando seguimos esta trajetória, algumas coisas e detalhes nos deixam pensativos, intrigados e talvez até um tanto inquietos. Meditando sobre os textos indicados para este dia de hoje como leituras complementares das senhas diárias, eu me ative à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versículos 1 a 6, onde encontramos os planos e a negociação da entrega de Jesus para as lideranças religiosas, os chefes dos sacerdotes. Partilhe conosco este texto para nossa reflexão. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Quando atentamos para este texto, vamos perceber, e assim até poderíamos usar o ditado popular que diz: reuniu-se a fome com a vontade de comer. Ou seja, em outras palavras, as lideranças religiosas do templo sentiram-se ameaçadas pela proposta do reino de Deus anunciada e vivenciada por Jesus, o que os leva então a maquinar planos para tirar Jesus de cena. E esses planos não eram nada pacíficos, mas, segundo o versículo 2, literalmente procuravam um jeito para matar Jesus. Conciliando os planos deste grupo com então o próprio Judas, diz o texto que Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. No versículo 2, encontramos de que nos planos maquiavélicos daqueles líderes religiosos, o que lhes impedia ou dificultava a seguir o seu plano era o medo do povo. Quando nós olhamos para o versículo 6, depois da traição negociada entre os líderes e o discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, este começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Em ambos os casos, em ambos os planos, assim como a execução destes, deveria se dar na surdina, no anonimato, sem ser visto, sem ninguém ficar sabendo. Interessante como o ser humano carrega consigo a ideia de que isto realmente é possível. Contudo, trata-se de um engano, que nós mesmos buscamos nos autoconvencer, nos autoiludir. Quem sabe você possa talvez até estar discordando de mim nesse instante. Mas eu lhe pergunto, será mesmo? Eu creio que assim como eu, você já passou por situações e acontecimentos nos quais rapidamente correu o seu olhar ao seu derredor para todos os lados para certificar-se de que não havia alguém que lhe observava ou lhe tinha visto. E aqui podemos lembrar de coisas bem banais e cotidianas, como um simples escorregão no gramado ou piso molhado,
onde inevitavelmente caímos sentados. Talvez você lembre ainda de outras cenas semelhantes que lhes aconteceram e que levaram à reação de rapidamente olhar ao seu derredor para ver se alguém estava observando. Sim, assim como os líderes religiosos, Judas, também nós, eu e você, no nosso tempo, nós achamos que podemos ocultar ou esconder coisas, cenas e fatos, mesmo quando temos a impressão de que ninguém está vendo. Certa vez, um pai convidou a filha de 8 anos para fazer um passeio diferente, nada mais, nada menos do que no milharal do vizinho, com o intuito de coletar algumas espigas, que supostamente, segundo este pai, viriam a perder-se. O pai então deu a instrução à pequena filha de que se ela percebesse que qualquer movimento diferente acontecesse, da presença de alguém que pudesse comprometer o seu passeio, ela deveria tão logo avisar o pai. Não demorou muito para que a pequena companheira de passeio dissesse: "Papai, tem alguém lhe vendo." O pai tão logo veio para fora do milharal com algumas espigas num saco, meio assustado, olhando para todos os lados, dizendo: "Onde? Quem?" E não vendo ninguém, logo repreendeu a filha, dizendo: "Não seja boba, não tem ninguém." E imediatamente caminhou de volta ao milharal para dar continuidade ao seu trabalho. No entanto, a menina novamente lhe chamou, dizendo: "Papai, tem alguém lhe vendo." O pai, novamente assustado, mas agora mais desconfiado de que a filha estivesse novamente blefando, saiu do milharal e, olhando novamente para todos os lados, de forma dura repreende a filha, dizendo que isto não era uma boa maneira de falar com o papai, mentindo para ele. Mas a pequena menina insiste, dizendo: "Mas pai, eu estou vendo e também Deus está vendo." Amados e amadas, assim somos nós. A todo tempo o ser humano faz coisas, tem atitudes no qual se ilude de que ninguém está vendo. Aqui poderíamos abrir vários leques e situações nos diferentes âmbitos, tanto pessoal, familiar, social, político, religioso e assim por diante. Assim como os líderes, assim como Judas, assim como aquele pai no milharal, somos eu e você. Por isso é novamente tão importante podermos vivenciar de forma intensa esta Semana Santa, onde lembramos desta situação miserável que, por causa do pecado que habita em nós, sempre de novo nós nos encontramos nesta situação de tentar esconder, de tentar achar que aquilo que fazemos ou realizamos, ninguém está vendo. Contudo, nós também somos lembrados na Semana Santa de que, por puro amor, bondade e misericórdia, Deus quer nos perdoar, Deus quer nos transformar, nos restaurar e nos curar também deste mal. Pois foi por causa dos líderes religiosos, por causa de Judas, por causa daquele pai que foi passear no milharal do vizinho, por minha causa, por tua causa e por causa de toda a humanidade, que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, como nos lembra o apóstolo Paulo, para nos lembrar que alguém sempre nos vê, Deus e nós, e por vezes as pessoas que estão ao nosso derredor. Deus nos conceda o seu perdão e reconciliação por intermédio do sangue do Cordeiro derramado em nosso favor para nos redimir, perdoar e nos dar nova vida. Mesmo que também nós, por vezes, estejamos passeando em milharais, pensando que ninguém está nos vendo. Finalizo com uma frase do pastor e teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, que diz assim: Deus
Deus busca todas as pessoas na sua necessidade. Satisfaz o corpo e a alma com o seu pão. Sofre por cristãos e pagãos a morte na cruz. E a ambos ele concede o perdão. Amado e amada, alguém sempre nos vê. Pense sobre isso e não esqueças, Deus está sempre pronto e disposto para nos receber na sua presença, onde tudo é descoberto e transparente. Abençoada Semana Santa, a mim, a você e a todas as pessoas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.